Lá, ver se está tudo certo, acho que agora começou a gravar. E bom, o tema da noite de hoje é a transição planetária. A transição planetária que tanto se fala por aí, né? Que num primeiro momento pode ser só um assunto que parece esotérico ou um assunto, sei lá, de místicos ou coisa assim. Nós precisamos entender o que é a tal da transição planetária aos olhos do Espiritismo. E o objetivo de entendermos isso é darmos um salto no entendimento, na compreensão do motivo pelo qual estamos aqui, certo? Nós estamos aqui por um motivo e nós precisamos entender que esse motivo realmente existe e que não estamos aqui desde sempre e não estaremos aqui desde sempre, porque nós evoluímos. Assim como Charles Darwin falou lá, contemporâneo de Kardec, a teoria da evolução ela tem muito de verdade, ainda que se analisada à luz do Espiritismo. É claro, ela tem lacunas, se olharmos a teoria da evolução à luz do Espiritismo, mas ela nos traz o conceito de evolução que a espiritualidade também nos traz, embora lá no mundo material. E a gente que estuda o Espiritismo vê que esse conceito de evolução ele se expande para o mundo espiritual também. Então, dito isso, como forma de introduzir, algumas perguntas nos surgem quando falamos sobre esse tema. E perguntas das mais loucas, né? Do tipo, a Terra vai mudar de lugar, né? Vai para outro canto, assim, que transição é essa? Vai mudar de lugar? Transição é sair de um lugar e para o outro? A Terra vai se transformar em outro planeta? Ou vai acontecer um novo meteoro, né? Tem gente aí esperando um meteoro, né? Diz que só um meteoro vai resolver. O meteoro, o maremoto, o Noé, vai ter uma arca nova. Que onda é essa de transição planetária? O que vai acontecer? Que história é essa? Será que isso era uma viagem de um médium? Mas era um médium muito famoso, né? Que tem mais de 500 livros escritos, psicografados, que é Francisco Cândido Xavier. E agora? O que é isso? Como é que a espiritualidade entende isso? E como é, inclusive, que algumas outras correntes filosóficas ou científicas entendem isso? Então, essa é a nossa ideia. O que eu posso dizer para vocês de início é que essas coisas que eu falei anteriormente não vão acontecer, né? Não tem meteoro, não tem tsunami, não tem maremoto, não tem dilúvio de novo, não tem terra saindo daqui indo para lá, não tem planeta que vai ocupar o lugar da Terra, não tem nada disso, embora tudo isso, em algum ponto, em algum nível, possa até participar do processo. Mas o que acontece realmente com a tal da transição planetária é uma mudança de vibração. De vibração, ou seja, uma mudança de comportamento. A forma como as pessoas e a Terra se comportarão será outra. E quando a gente fala de uma mudança de vibração, é interessante entender que isso não é uma coisa do Espiritismo, né? Se a gente pegar um grande cientista do século XX, que foi muito mal entendido, mas que nos trouxe grandes avanços evolutivos e que até hoje está sendo muito estudado, porque muito do que ele apresentou não foi devidamente compreendido naquele momento e hoje está sendo retomado, que foi Nikola Tesla. Nikola Tesla define o universo da seguinte forma, ele diz assim: se você quiser descobrir os segredos do universo, ele dizia, né? Pense em termos de energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração é o que precisamos entender para compreendermos os segredos do universo. E vejam que interessante, se a gente sair da ciência e for para o Espiritismo, eu vou citar algumas obras aqui, básicas do Kardec, e algumas obras do Divaldo Franco, ditados por Manuel Filomeno de Miranda, que fazem parte de uma quadrilogia de livros que discute essa questão da transição planetária. E essa obra que eu vou citar agora chama Amanhecer da Nova Era. Para aqueles que nunca viram e se interessam pelo tema, sugiro que conheçam essas 4 obras do Divaldo Franco, Transição Planetária. E nessa obra Amanhecer da Nova Era, no capítulo 16, a espiritualidade diz assim, Manuel Filomeno de Miranda diz assim: com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento. Olha, o universo como um grande pensamento. Pois que tudo quanto nele existe vibra, reflete-se na sua estrutura, contribui para a sua preservação ou desordem.
Vejam, tudo quanto nele existe vibra e contribui para a sua preservação ou desordem, ou seja, de acordo com o tipo de vibração, a gente cria ou destrói. Será que ele estava se referindo a Tesla? Ele diz no início, com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, pois que nele tudo vibra. Não sei. Se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas, o Tesla falou de energia, né? Emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos. Alterar-se-ão os fenômenos. A turma está perguntando se é tsunami, se é maremoto, se é terremoto, se é meteoro. Alterar-se-ão os fenômenos programados. Todo mundo que trabalha com planejamento aqui sabe o que é uma programação. Uma programação não é um destino, é uma programação. Ela vai acontecer? A gente não sabe. Agora no final do ano a turma adora programar o ano que vem, né? Sempre acontece? É uma programação. Então eles dizem, se a turma mudar a frequência de vibração, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. Já está em andamento. Isso quem falou foi Manuel Filomeno de Miranda, ditado para o Divaldo Franco, que é um dos maiores médiuns, se não o maior médium da atualidade, aí também cerca de 500 livros psicografados. Se alguém quiser evoluir nesse assunto dentro da ciência, mas a ciência que enxerga isso já com olhos de espiritualidade, procure por um autor chamado Amit Goswami. Esse autor, ele no livro O Universo Autoconsciente, vejam que universo, pensamento, né? Universo autoconsciente, ele discute muito esse tema aqui assim. Bom, seguindo. Então quer dizer que não é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Mas como é que a espiritualidade vê? Lá nesse mesmo livro, Amanhecer da Nova Era, eles dizem assim: felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele da natureza moral. Ou seja, é esse mundo de imoralidade que vai findar, acabar. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de eventos trágicos. Sem dúvida, eles dizem. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de eventos trágicos. Aí entra tsunami, maremoto, terremoto, um cometazinho pode vir aí também, mas não vai ser aquele que vai destruir a Terra, entendeu? Isso, sem dúvida, eventos trágicos, inevitável, que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social. Esqueci de citar um, né? Um vírusinho. Eventos trágicos que arrebatarão comunidades. Não é um ou outro que vai partir. Bom, e eles dizem, terminam, né? Facultando a renovação social. Ou seja, são esses acontecimentos que permitirão a mudança da sociedade. Seguindo, dá para saber quando é que é isso? Pergunta que vem na nossa cabeça, né? O Chico disse, né, que tem uma data e a turma acha que é naquele dia que vai acontecer, a data limite. E agora, que data limite é esse? Daí muito já se especulou em cima da data limite do Chico, né? O Chico se referia a um período onde essa transformação é mais acelerada, certo? E aí vamos ver o que a espiritualidade de forma geral diz. Se voltarmos lá na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32, ele diz assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Adianta a gente especular? Só o Papai do Céu que sabe. Por quê? Porque é um programa, lembram-se? Não tem uma data definida. Nós podemos mudar o programa a qualquer momento com as nossas vibrações, como já falamos. Alterar a programação. Lá na Gênese, que é um dos livros do Kardec, no capítulo 18, chamado A Geração Nova, vejam que interessante, Kardec escreveu isso lá em 1860 e tanto, A Geração Nova. Ele diz assim: a Terra
no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Esquece o meteoro, viu? Não vai acontecer. A geração atual, desaparecerá gradualmente. Todo mundo morre, né? Gradualmente. E a nova lhe sucederá do mesmo modo. Vão nascendo novos espíritos, que vêm com uma mentalidade diferente, aqueles antigos vão saindo, vão morrendo naturalmente, alguns por alguns cataclismos, por um terremoto, por um maremoto, por um vírus, uma pandemia, por eventos trágicos de todos os tipos, e a sociedade vai se renovando. E ainda no livro Amanhecer da Nova Era, no capítulo 16, a espiritualidade diz assim: esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período. Qualquer definição de período torna-se temerária em razão dos acontecimentos de cada dia. Novamente, a questão da programação. Para aqueles que gostam de buscar subsídios na ciência, sugiram pesquisar um cientista chamado Heisenberg, que definiu o tal do princípio da incerteza. O princípio da incerteza, que é aquele muito presente na física quântica, que muita gente fala sem saber do que está falando, que fala das possibilidades, um universo de possibilidades. É isso que o princípio da incerteza fala. Ele diz, de forma bem resumida, que é impossível definirmos a posição e a velocidade de uma partícula simultaneamente. Se eu não sei a posição e a velocidade ao mesmo tempo, o que significa dizer é que eu não sei para onde ela está indo. E um outro grande cientista que todo mundo conhece, normalmente é retratado numa figura assim, meio maluca, com os cabelos ganipados, né? O Albert Einstein, escreveu uma outra equação chamada a equação da relatividade, né? Energia igual a massa vezes a constante gravitacional ao quadrado, onde ele comprovou que energia e matéria são a mesma coisa. Energia e matéria. Muito bem, Heisenberg falou que não se pode definir a direção de uma partícula, matéria. E Einstein falou que energia e matéria é a mesma coisa. Lembram que Tesla disse? Que energia é o que movimenta o universo. Energia ele chamou também de pensamento. Se eu não sei o que uma pessoa vai fazer, não tenho como prever, esse é o princípio da incerteza aplicado ao livre-arbítrio, que o Espiritismo tanto estuda. Livre-arbítrio. Nós podemos fazer qualquer coisa a qualquer momento. Divaldo Franco estava pronto para se jogar de uma ponte e veio o Espírito e resgatou no último segundo. A qualquer momento nós podemos mudar o programa. Então a ciência a cada dia comprovando aquilo que a espiritualidade diz. O princípio da incerteza é um que reforça isso. É impossível sabermos a direção de uma partícula, assim como é impossível sabermos o que eu vou decidir. O pensamento, energia e matéria é a mesma coisa. Então se é impossível definir para onde uma partícula vai, é impossível definir também o pensamento para onde ele vai. Nós podemos mudá-lo. Seguindo. Mas então quer dizer que se trata apenas de comportamento, né? Conhecimento não tem a ver com isso, ou seja, a gente precisa mudar moralmente, a gente não precisa aprender mais nada, a sociedade já sabe tudo. Olha o que a espiritualidade diz. O progresso intelectual realizado até o presente está na Gênese, capítulo 18. Olha o nome do capítulo. Os tempos são chegados. Sugestivo, né? Os tempos são chegados. Diz assim: o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, foi bastante grande, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, mas é impotente para regenerá-la. A gente aprendeu muito, mas isso não vai resolver o problema. Ou seja, o homem quer ir para Marte, vai fazer viagens entre planetas, não vai resolver nada, não é assim que vai acontecer. E em seguida, no mesmo capítulo, eles dizem assim: somente o progresso moral poderá assegurar aos homens a felicidade na terra. Refreando as paixões más, somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então a gente precisa evoluir em conhecimento e em moral. O Livro dos Espíritos já nos disse isso, o Evangelho segundo o Espiritismo já nos disse isso. Estamos aqui para aprender conhecimento e moral. Seguindo. Então quer dizer que a humanidade é que vai mudar.
Essa história de falar de transição planetária da Terra é balela. A Terra não vai mudar em nada? Será que a Terra não vai mudar em nada? Vamos ver o que a espiritualidade diz. Lá no Livro dos Espíritos, questão 185, eles respondem assim: não, para essa pergunta que eu fiz, né? Se a Terra não vai mudar. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Interessante que eu destaquei uma palavra aqui: os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Lembra da lei da evolução lá do Darwin? Que pode se assemelhar na espiritualidade, em certo ponto é assim? Os mundos também estão sujeitos a isso. Todos começaram como o vosso, por um estado ainda inferior. Inferior ao que a Terra é hoje. E a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Vai se transformar novamente. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Isso depende de nós, então. Certo? E se a gente for um pouquinho adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, eles dizem assim, ó: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos, novamente os mundos que eles habitam, progridem materialmente. Quer dizer que a Terra, como planeta, também vai se transformar. Também está se transformando. A sociedade, por meio do conhecimento e da moral, e também a Terra está se transformando. Muito bem, seguindo. Mas vocês observaram que eu destaquei a palavra mundos, né? E tem gente que ainda não acredita nisso. Mas tem direito. Mas a pergunta é agora, mas que outra história de outros mundos é esse? Que mundos? Então não é só a Terra? Vamos ver o que a espiritualidade diz. O homem terreno está longe de ser, lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 55. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Não somos o primeiro, o homem terreno. Opa, peraí. Então tem outros seres humanos em outros lugares que não seja a Terra? É isso que eles estão falando. O homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Se a gente for para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3 novamente, eles dizem assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas, vocês já ouviram essa, né? Casa do Pai tem muitas moradas. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Os mundos que circulam no espaço infinito. E oferecem aos espíritos que neles encarnam, ou seja, esses mundos que circulam no espaço infinito são morada de outros espíritos. E nós não somos o primeiro em inteligência, bondade e perfeição, que eles falaram antes lá no Livro dos Espíritos. Oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Estações são momentos da evolução de cada espírito. Um espírito menos evoluído precisa de um mundo mais bruto. Um espírito mais evoluído precisa de outro tipo de mundo. Bom, seguindo. Ainda tem gente que não acredita na história de mundo, não tem problema. Eu só quero destacar alguns dados da ciência, certo? A ciência diz que o universo observável, isso por conta dos novos telescópios, aí assim, observável, dá para observar, tem cerca de 93 bilhões de anos-luz. Esse é o tamanho do universo observável, aquele que os telescópios já conseguiram mais ou menos mapear. Muito bem. Acontece que um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, certo? Muito bem. Qual é a distância, a velocidade da luz? A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Se a gente transformar essa velocidade em quilômetro por hora, que é aquela que a gente está mais acostumado, né? O carro anda a quilômetro por hora, a luz viaja a aproximadamente 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. 1 bilhão e 80 milhões. Vamos arredondar. 1 bilhão de quilômetros por hora é a velocidade que a luz viaja. Muito bem. Se a luz viajar durante 93 bilhões de anos, nessa velocidade, a 1 bilhão de quilômetros por hora, ela chegará no final do universo que os telescópios já viram. É só esse o tamanho do universo. Nesse universo, segundo os estudos, assim, tomando a nossa galáxia como base, existem aproximadamente 240 sextilhões de planetas. Eu vou escrever aqui, porque a turma não vai acreditar. 240
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Isso aí. 240 sextilhões de planetas. E é claro que nós achamos que só o nosso que tem vida e somos os seres mais evoluídos da galáxia, do universo. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro elemento. Vocês já prestaram atenção no nome universo? Uni. Um. Lado. Não tem o verso e o anverso da folha? Esse é um lado desse negócio que a gente chama de infinito. Onde estão os outros lados? A ciência atual já começa a discutir a possibilidade de multiversos. Mas é claro, nós somos os únicos, inteligentes, bons e perfeitos. Tudo bem, cada um acredita no que quiser. Ia falar uma besteira que não vou falar. Bom, vamos lá. No Brasil acontecem muitas coisas assim que a turma também acredita, né? Não dá para acreditar, mas tem gente que acredita. Bom, vamos lá, vamos seguir um pouquinho adiante. Então quer dizer que nós já vivemos em outros mundos? Olha o que a espiritualidade diz. Pergunta número 607 do Livro dos Espíritos. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Vamos entender essa resposta. O período de humanização quer dizer que parece que antes de sermos humanos, nós éramos ainda outra coisa menos evoluída. Se o período de humanização começa em mundos ainda inferiores à Terra. Olha a teoria da evolução de Darwin aí sendo transplantada para o mundo espiritual, quer dizer, a espiritualidade também evolui, né? A teoria da evolução não explica o espiritismo, tá? Quero deixar bem claro isso, mas só para aqueles que têm uma visão ainda mais materialista, a teoria da evolução é aquilo que mais se aproxima com a evolução que a gente entende na espiritualidade. Seguindo, e mesmo porque o próprio Charles Darwin apontou lacunas na teoria dele, né? Que ele não tinha explicação, mas o espiritismo explica as lacunas que ele apresentou na teoria dele, né? E dá para a gente impedir isso? Não quero saber de transição planetária. Essa coisa está me incomodando muito aí, está gerando muito problema, né? A espiritualidade diz o seguinte na pergunta 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? E diz assim, não, mas pode entravá-la. Acho que tem gente aí nesse grupo, né? Tentando entravar a marcha do progresso. Mas e essa turma que quer entravar a marcha do progresso? O que que dá? A espiritualidade diz assim na pergunta 787. Que eles perguntam, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso, ou seja, não querem permitir o progresso? Ele diz, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Será que a gente está vendo isso acontecer aí no mundo agora? Alguns povos se aniquilando corporalmente todos os dias? Novas guerras aí e tal. Muito bem. E daí, o que vai dar com essa turma? A pergunta 787A, segunda parte da pergunta, diz o seguinte: chegarão como todos os demais à perfeição, passando por outras existências. Ou seja, essa turma vai ter chance, não vai para o inferno. Vai ter chance, vai passar por outras existências. Mas aí a gente pergunta onde? Será que nessa terra da transição planetária? E aí a próxima pergunta que eu me faço está respondida lá na Gênesis, no capítulo 18. Para onde é que vai essa turma, né? Essa turma que está entravando. E eles dizem assim, capítulo 18 da Gênesis, a geração nova, item 27. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas. A gente precisa lembrar que Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ou a Gênesis aqui, o conceito de raça era um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Então, raça eram os povos, assim, os diferentes povos da Terra, digamos assim. Então, em povos ainda mais atrasados. E a gente sabe que existem povos hoje que vivem em situação de desenvolvimento humanitário, social, econômico, bastante inferior ao nosso ainda, né? Então, vão espiar nesses povos, ou em mundos ainda inferiores, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido. Ou seja, esses espíritos que agora estão incomodando, não estão querendo deixar o negócio andar, quando reencarnarem, vão ser aqueles que vão levar esses conhecimentos para esses lugares mais atrasados.
tendo por missão fazê-los avançar, aqueles outros mundos, ou aqueles outros povos. Aí a próxima pergunta que sai é o seguinte: e a espiritualidade? A gente está aqui num centro espírita. E agora? Influencia também o mundo espiritual? Não é? História do céu, do inferno, a turma vai para o inferno, a turma vai para o céu. Esses espíritos que desencarnaram aqui nessas situações todas que a gente falou, vão para o mundo espiritual. A nossa leitura é essa. E influencia o mundo espiritual? Lá na Gênese, os tempos são chegados, item 9 diz o seguinte: ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, e várias já aconteceram na história da humanidade, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, como entre vós. A espiritualidade nos diz que o planeta Terra tem aproximadamente aí 3 vezes a população que está encarnada, né? Então imaginem, se do lado de lá tem o dobro do que está do lado de cá, e essa turma toda está mais ou menos na mesma situação, a gente pode imaginar que a encrenca do lado de lá deve estar também, né? A coisa está tensa lá também, né? Tem a turma querendo contribuir com a transição, mas tem uma turma muito grande também querendo atrapalhar. Então, aquilo que se manifesta aqui também está se manifestando lá. Na verdade, é o inverso, né? Aquilo que se manifesta lá vem para cá, depois se manifesta aqui. Vamos lá. Seguindo, tirando mais uma dúvida. E essa história das doenças, das guerras, do meteoro, do tsunami, será que isso tudo realmente tem a ver com essa história? E aí no mesmo livro, a Gênesis, capítulo 18, eles dizem assim: as grandes partidas coletivas são essas grandes volumes de mortos, né, como teve na pandemia, por exemplo, e nessas coisas todas que a gente falou aí. As grandes partidas coletivas não têm por um único fim ativar as saídas. Ou seja, o motivo dessas grandes partidas não é só mandar um monte de espírito embora, certo? Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa. Pergunto a vocês, quem aí não se assustou com a história da pandemia? Não transformou o teu dia a dia, a tua maneira de proceder? Né? Livrando-a das más influências, porque tira essa turma que estava às vezes mais complicada, eu não estou me referindo de A, B ou C, estou dizendo que alguns que são complicados vão, né? E de dar maior ascendente às ideias novas. Ou seja, sai uma turma que poderia estar entravando, e sai gente todo dia, não só que está entravando, que fique bem claro isso, né? Morre gente boa e morre gente ruim. Para morrer basta estar vivo, né? Não é isso? A gente está vivo, não pode morrer. Mas tem um programa. Se a gente respeitar o programa, a gente vai até a data lá mais ou menos estipulada. A gente pode até ter uma moratória, uma esticada, né? Ou a gente pode encurtar, tem gente que se mata. Vai fazer o quê? Mas o programa não era aquele. E tem gente que acaba por imprevidência ou qualquer outro motivo também acaba morrendo antes da hora, né? E isso acontece todos os dias. Então saem pessoas boas, também saem pessoas ruins. Algumas estavam planejadas para sair mais ou menos naquela época. Outras atravessaram o processo. Seguindo, a próxima pergunta que eu me fiz, né? Vou pular uma aqui que eu acho que ela não vem muito ao caso. E como que a espiritualidade está participando disso agora? Já que eles estão envolvidos, lá que tem 2 vezes mais espírito do que aqui encarnado, já que essas grandes partidas coletivas, elas contribuem com esse processo de mudança, renovação social, não só porque tira um monte de gente, mas porque impacta, né, as pessoas, e a gente passa a se comportar de maneira diferente. A pergunta é, como que a espiritualidade participa? E aí lá no livro Transição Planetária, que é uma das obras do Manuel Filomeno de Miranda, eu citei 2, Amanhecer da Nova Era e Transição Planetária. Essa obra em específico discute aquele tsunami que aconteceu lá na Indonésia, lá em 2004, se eu não me engano, alguma coisa assim, que devastou, que matou muita gente. Eles discutem esse evento trágico, né, esse momento de grande partida nessa obra, Transição Planetária. Eles dizem o seguinte: equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual descem ao planeta sofrido. Apóstolos da caridade descem ao planeta sofrido.
a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se. Devem acontecer mudanças e eles vêm contribuir. Atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta. Ou seja, muita gente morreu de forma violenta e ficou meio desorientado. Enquanto no mundo espiritual, ali, aqueles espíritos estão atrapalhados ainda. Vem ajudar esses espíritos. Ou aqueles que estão padecendo o jugo de obsessões cruéis. Quantas pessoas a gente vê aí pela rua, né? E o espiritismo discute as obsessões, várias religiões discutem o processo de obsessão, né? Que é um espírito interferindo negativamente no comportamento de um encarnado, né? Mas se bem que não acontece só de espírito para encarnado, tem vários tipos de obsessões, mas eles também vêm ajudar isso, né? Pessoas que estão desorientadas por conta de influências espirituais negativas, digamos assim, a fim de melhorar a psicosfera vigente. Então eles vêm para melhorar a psicosfera. A psicosfera. Carl Gustav Jung, um grande psicólogo, meio discípulo de Freud, mas que depois destoou, né? Seguiu para o lado mais espiritual. Ele tem muito mais a ver com o espiritismo do que Freud tinha, que era materialista. Carl Gustav Jung falava do tal do inconsciente coletivo, que talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? A psicosfera vigente. É essa. O que tem aqui ao nosso redor de energias, lembra? Vibração, contaminando negativamente, ou positivamente às vezes, né? Então, a fim de melhorar a psicosfera vigente, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. Então tem uma turma de lá que vem ajudar do ponto de vista espiritual. E como é que eu sei que isso está próximo de acontecer? Para a gente finalizar, né? Esse momento está próximo. Eles dizem assim, lá nesse livro A Transição Planetária, logo na introdução, eles falam o seguinte, eu quero que vocês avaliem para ver se está próximo ou não. Eles dizem assim, as dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura toma conta dos arraiais terrestres. E tem caráter pandêmico. Isso foi escrito bem antes da pandemia. A loucura toma conta dos arraiais terrestres e tem caráter pandêmico. Ele podia até ter usado um outro nome, né? Para dizer uma loucura coletiva, mas ele usou a palavra pandêmico. Acho que ele estava querendo já, te liga aí que alguma coisa vai acontecer. A loucura tem caráter pandêmico. Ao lado dos transtornos depressivos. Será que a gente vê muito isso hoje? Da drogadição. Será que a gente vê muita drogadição hoje? Do sexo desvairado. Das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética. Será que isso vem acontecendo nos dias de hoje, desrespeito às leis e à ética? Da desconsideração pelos direitos humanos dos animais e da natureza. Será que esse panorama representa mais ou menos o que estamos vivendo? Bom, eles dizem que o momento é marcado por essas coisas. Mas aí a gente pensa, né? Mas nós estamos livres, afinal de contas nós estamos no Centro Espírita, estamos estudando isso, sabemos o que acontece, a gente está se preparando para a nossa evolução moral, a gente não faz mais nada errado. E aí olha só o que no livro Amanhecer da Nova Era eles falam assim, ó. No capítulo 16 eles dizem o seguinte: os indivíduos parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma. Os tesouros da alma, né? Aquilo que realmente importa. Estão anestesiados em relação aos tesouros da alma. Mesmo entre alguns daqueles que abraçam a revelação espírita. Ninguém está livre. Mesmo entre nós aqui, que estamos discutindo esse tema, tem alguns anestesiados em relação aos tesouros da alma. Bom, a gente encerra por aqui hoje. Antes de finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês que vem da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eu gosto sempre de me referir a ela, né? Quando Kardec questiona a espiritualidade a respeito do meio mais fácil, mais prático da gente se melhorar. E aí quem vem responder é Santo Agostinho, e diz assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho referia-se a Sócrates, e essa máxima aí, em teoria, estaria escrita lá no oráculo de Delfos. Mas o conheça-te a ti mesmo é uma resposta meio filosófica, né? E aí Kardec dá uma cutucada a mais na espiritualidade, em Santo Agostinho.
que dá para explicar de forma mais prática como é que a gente faz para se melhorar, como é que eu conheço a mim mesmo? E aí Santo Agostinho dá uma resposta grandona, e logo no começo da resposta ele diz assim: ao fim do dia, e isso serve para todos nós que estamos indo para casa agora, né? Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Esse é Santo Agostinho dizendo o que fazia quando estava na Terra. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Essa é a mensagem que Santo Agostinho nos deixou logo no início da resposta. Para quem quiser procurar a resposta inteira, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim, hoje. Ele disse que fazia isso ao final do dia, na hora de dormir. A gente pode fazer no acordar, na hora do almoço, enfim, em qualquer momento do dia que dá para parar e dar uma refletida, né? Vou ler de novo. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Bom, eu espero que nenhum de vocês aí tenha muitos motivos para se queixar da minha fala de hoje, mas às vezes cutuca, né? Deixo um grande abraço para vocês, espero encontrá-los num próximo momento aí. Muito obrigado pela atenção, a espiritualidade da casa que ajuda e a turma que fica soprando umas coisinhas aí para nós. Obrigado.